Fala, gente boa. Aurivaldo na área. Tomei uma multa de bafômetro e agora minha CNH já está suspensa? A resposta para essa pergunta eu trago aqui agora para você. Mas antes disso, eu peço que você se inscreva no meu canal e deixe aqui embaixo a sua curtida e o seu comentário. O processo administrativo de multa, ele se inicia aí com o auto de infração. É quando o agente ele constata que um condutor ele está sob a influência de álcool ou ele se recusa a fazer o teste do etilômetro. Essas duas previsões legais estão no artigo 165 e 165A do CTB. Acompanhe comigo na tela aí. Aqui o artigo 165 do CTB, Código de Trânsito Brasileiro. Dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que determine dependência. Infração gravíssima, penalidade de multa 10 vezes. Então, essa multa gravíssima, o valor dela é R$ 293,47, multiplicado por 10. Aí vai dar o valor da multa de R$ 2.934,70. Mais a suspensão do direito de dirigir por 12 meses. Então, o condutor que for flagrado aí dirigindo sob a influência de álcool, e ele fizer o teste do etilômetro e os índices que foram apontados aí no bafômetro ou no etilômetro der de 0,05 miligrama de álcool por litro de alveolar até 0,33 miligrama de álcool por litro de alveolar, ele vai ser autuado nesse artigo aqui, 165. E olha o que diz o artigo 165A. Artigo 165A do CTB. Recusar-se a ser submetido a teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento que permita certificar a influência de álcool ou outra substância psicoativa, na forma estabelecida pelo artigo 277. Infração gravíssima, penalidade de multa 10 vezes, quase R$ 3.000 de multa, mais a suspensão aí do direito de dirigir por 12 meses. Aqui nesse caso do artigo 165A, é quando o condutor ele se recusa a fazer o teste do etilômetro. A recusa de fazer o teste, ele ainda assim vai ser notificado por dirigir sob influência de álcool. Então ele se recusa, ele vai ser notificado por essa infração. O processo administrativo de multa, ele se inicia no auto de infração de trânsito, que é o AIT. Depois do AIT, segue-se o processo, o órgão ele vai encaminhar ao proprietário do veículo uma NA, que é uma notificação de autuação, e posteriormente uma NP, que é uma notificação de penalidade. Deixa eu mostrar para vocês aqui onde é que tem essa previsão legal. Aqui na resolução número 918 do CONTRAN, resolução 918 de 28 de março de 2022, é ela que consolida as normas sobre procedimentos para aplicação das multas por infração. Descendo aqui mais um pouquinho, no artigo 2º, a resolução 918, ela fala o seguinte: para os fins previstos nesta resolução, entende-se por auto de infração de trânsito, AIT. O que é um AIT? É o documento que dá início ao processo administrativo para imposição de punição em decorrência de alguma infração à legislação de trânsito. Seguindo aqui no inciso 2, fala assim: notificação da autuação. O que é a notificação da autuação? Procedimento que dá ciência ao proprietário do veículo de que foi cometida uma infração de trânsito com o seu veículo. E o inciso 3 fala assim: notificação da penalidade. Procedimento que dá ciência da imposição de penalidade, bem como indica o valor da cobrança de multa de trânsito. Trocando isso em miúdos, funciona mais ou menos assim. Quando um condutor ele é abordado na via por um agente da autoridade de trânsito, ele é convidado a fazer o teste do bafômetro. Estou me referindo a blitz de bafômetro, popularmente conhecido como bafômetro, que o nome técnico é etilômetro. Quando for constatada o uso do álcool pelo condutor ou quando o condutor se recusar, o agente de trânsito ele lavra um auto de infração de trânsito. Esse auto de infração de trânsito ele é encaminhado para o órgão de trânsito. Quando esse auto chega lá, o órgão de trânsito encaminha uma NA, que é uma notificação da autuação, ao proprietário do veículo, porque nem sempre quem está dirigindo o veículo é o proprietário. Mesmo assim, o órgão encaminha essa notificação, essa NA, ao proprietário do veículo. Chegando lá, o proprietário do veículo ele vai ter 30 dias para se defender da multa. Ou então, o condutor infrator, aquele que foi flagrado lá no dia da blitz, ele também tem essa oportunidade de se defender junto ao órgão, mesmo porque o direito de defesa ele é constitucional. Previsão legal, artigo 5º, inciso 55 da Constituição Federal. Princípio do contraditório e ampla defesa. Então, o condutor ele tem aí 30 dias para se defender, ou o proprietário do veículo, ele pode se defender.
Quando se esgota o prazo de defesa em uma comissão de defesa prévia no órgão, se o órgão deferir essa defesa, se o órgão aceitar, beleza, extingue a multa. Se porventura a comissão de defesa não aceitar esse pedido de cancelamento da multa, o órgão vai penalizar essa multa e vai encaminhar a NP, que é a notificação da penalidade ao proprietário do veículo. Em tese, o que seria essa NP? Essa NP é quando a multa ela é gerada para pagamento e os pontos, ou a pontuação, ou a penalidade, ela é imputada ao condutor infrator. Então, imputa-se o valor da multa e a penalidade ao condutor infrator. E a partir daí acabou? Eu estou com minha carteira suspensa? Ainda não, acabou, daqui a pouco a gente chega lá. Quando isso acontece, o condutor infrator ele ainda pode recorrer da decisão da Comissão de Defesa Prévia. Então, ele vai recorrer agora, em primeira instância, à JARE. O que é JARE? Juntas Administrativas de Recurso de Infrações. Então, o condutor infrator ele pode recorrer, em primeira instância, da decisão da Defesa Prévia, agora na comissão da JARE. Digamos aí que a JARE ela não aceitou, ainda assim, o pedido, a petição desse condutor infrator. Acabou, agora a carteira dele já está suspensa? Ainda não. Ele pode entrar com recurso em segunda instância, onde? No CETRAN. Então, esse condutor infrator, ele pode entrar com recurso no CETRAN em segunda instância. Aí, digamos que o CETRAN foi lá e recomendou que o órgão acatasse, aceitasse o recurso em segunda instância. Acabou? Aí sim, agora acabou. Acabou a multa, arquiva-se a multa, acabou o processo. Outra hipótese, o CETRAN ele não aceitou o pedido, a petição do condutor infrator, ele não aceitou. E agora aconteceu o quê? O que aconteceu agora é que o processo administrativo da multa acabou, o órgão informa ao DETRAN que acabou o processo da multa e agora o DETRAN vai instaurar um segundo processo, que é o processo de suspensão. Então, quando você comete a multa do bafômetro, imediatamente sua carteira não é suspensa. Sua carteira só será provavelmente suspensa depois que encerrar o prazo de defesa da multa e de recurso. Ah, mas por que provavelmente? Porque quando se iniciar o processo de suspensão, também o condutor infrator ele pode entrar com defesa prévia e recurso do processo de suspensão. Então, está aqui a resposta para a sua pergunta. Cometi uma multa de bafômetro, minha carteira imediatamente ela é suspensa? A resposta é não. Primeiro, instaura-se o processo de multa até o encerramento do processo administrativo, que é na segunda instância do CETRAN, e depois inicia-se o processo de suspensão, que dá direito ainda de defesa, contraditória e ampla defesa. Depois que se encerrar o processo de suspensão, aí sim vai ser aplicada a penalidade de suspensão. Aí sua carteira vai ser suspensa por 1 ano. Espero que tenha te ajudado a tirar essa dúvida. Gente boa, aquele abraço, fui!